Shido era um fracassado que mal conseguia articular duas palavras na frente de uma garota malvada. Porém, sua vidinha patética sofreu uma reviravolta quando ele se viu obrigado a seduzir diversas garotas espirituais, ou o mundo inteiro iria virar pó. Tudo começa numa bela manhã. Antes dessa maluquice toda começar, já tinha rolado uns 30 anos desde que um terremoto espacial gigantesco e misterioso mandou o continente eurasiano para o espaço junto com uns milhões de desafortunados. Nosso protagonista foi arrancado do mundo dos sonhos pela irmãzinha malvada Kotori, usando o método mais perturbador e cruel possível. Ele então a ameaça de fazer cócegas para conseguir um tempinho sozinho e fazer o glorioso exercício matinal só com o braço esquerdo. Logo depois, desceu para a cozinha e começou a preparar um lanche enquanto Kotori ficava largada na sala vidrada no jornal televisivo. Aí veio a notícia. Outro terremoto espacial tinha acontecido, bem mixuruca comparado àquele desastre de 3 décadas atrás. A boa notícia é que ninguém morreu dessa vez. Os irmãos nem piscaram com a informação porque depois daquele primeiro estrago colossal, esses tremores espaciais viraram rotina durante meio ano. Mas aí, do nada, pararam completamente e só voltaram à ativa uns 5 anos atrás, sendo que o Japão virou praticamente o epicentro desses abalos. Após o café da manhã, os dois saíram de casa e se despediram na frente do restaurante favorito deles, combinando de se encontrar ali depois da escola. Kotori deixou bem claro para Shido que mesmo se um terremoto espacial resolvesse aparecer, ele tinha que comparecer no restaurante sim, e ele jurou de pé junto que estaria lá. Enquanto os dois trocavam essas juras de amor fraternal, as meninas superpoderosas, quer dizer, Ai, Mai e Mi, as colegas de classe de Shido, flagraram a cena toda. As garotas começaram a comentar sobre o quão grudados e esquisitos os irmãos eram, e se perguntaram se isso era por causa daquele complexo de irmã que Shido supostamente tinha, segundo os boatos da escola. Assim que Kotori se mandou, Tonomachi, outro colega de classe do Shido e um idiota de carteirinha, agarrou a mão dele e perguntou se estava preparado para o novo semestre. Essa ação fez as garotas cochicharem sobre o rumor de que Tonomachi jogava para o outro time, e elas ficaram na dúvida se ele estava dando em cima do Shido, já que não conseguiam ouvir a conversa dos dois. Foi então que Ai percebeu Origami, a aluna mais inteligente do ano, observando Shido e Tonomachi de trás de um poste de luz. Antes que pudesse apontar esse comportamento quase nada suspeito para as amigas, Origami já tinha vazado. Mais tarde na escola, enquanto Tonomachi e Shido estavam conversando, Origami se aproximou e disse o nome de Shido, deixando ele surpreso. Depois que ela sentou no lugar dela, Shido perguntou para Tonomachi quem era aquela criatura. E o fofoqueiro Mor informou que era Tobiichi Origami, a Einstein da turma deles, e uma das garotas que ele sonhava em conquistar com seu carisma negativo. No segundo seguinte, o sinal tocou anunciando o início da aula. Então os garotos encerraram o papo enquanto Tama-sensei, a professora responsável pela sala, entrava. Depois das aulas naquele dia, os alarmes dispararam sinalizando a chegada iminente de um terremoto espacial. Os estudantes receberam ordens para evacuar correndo para os bunkers anti-tremor. Enquanto Shido esperava na fila com os outros alunos, torcendo para chegar logo no bunker, tentou entrar em contato com Kotori para garantir que ela estava segura em outro abrigo. Só que não conseguiu. Então rastreou a localização dela e quase teve um treco quando viu que ela estava no restaurante. Sem pensar 2 vezes, Shido deu meia volta e voltou correndo para a superfície. Mas antes de chegar no restaurante, o terremoto espacial aconteceu e ele teve que parar no meio do caminho. Assim que o tremor passou, ele percebeu que não só a maioria dos prédios estava destruída, mas também havia uma garota no centro da cratera que o encarou e perguntou se ele tinha vindo ali para aniquilá-la. Shido tentou responder, mas antes que pudesse, uma unidade voadora de garotas armadas até os dentes apareceu do nada. Elas imediatamente abriram fogo contra a garota misteriosa, usando todo o arsenal pesado que tinham, mas a moça rebateu o ataque com tudo. Enquanto a batalha entre as garotas armadas e a garota misteriosa continuava, Shido ficou ali parado feito um poste, assistindo tudo completamente perdido. Quando uma das garotas desceu em voo rasante para enfrentar a garota misteriosa, Shido percebeu que era Origami. Ela também o reconheceu, mas antes que qualquer um pudesse fazer a pergunta óbvia do tipo "Que raios você está fazendo aqui?", a garota misteriosa voltou a atenção para eles. Para proteger Shido, Origami partiu para cima da garota com seu sabre de luz modificado. E enquanto as duas trocavam pancadas, uma onda de choque poderosa foi liberada. Essa explosão de energia nocauteou Shido no ato. Quando ele finalmente acordou, estava sendo examinado por uma mulher que se apresentou como Reine e explicou que ele tinha sido encontrado desmaiado na cratera e levado a bordo da nave Fraxinos para fazer uns exames. Depois de garantir que Kotori estava bem, ela o levou até a ponte de comando onde foi recebido pelo vice-comandante Kanazuki antes de ficar cara a cara com a comandante, que para seu espanto absoluto, era Kotori. Ignorando o choque existencial que o irmão estava passando, Kotori começou a explicar toda a situação. Ela informou que aquela garota misteriosa era o que eles chamavam de espírito e disse que a chegada dela na Terra era a causa do terremoto espacial que tinha rolado naquele dia.
Também contou que o grupo de Robocops wannabe da Origami era conhecido como AST, ou Equipe Anti-Espírito. Era um time designado pelo governo para exterminar todo espírito que se manifestasse depois de um terremoto espacial. Shido ficou chocado ao descobrir que a missão de Origami era tirar a vida de alguém, mas se acalmou quando Kotori revelou que existia um jeito de derrotar um espírito sem cancelar a licença respiratória dele, e que envolvia ele mesmo. No dia seguinte, Shido teve a surpresa de ver Tama-sensei apresentando Reine para a turma como a nova professora de física. Durante o intervalo, ele foi encontrar Reine e Kotori, já que estavam juntas no laboratório, e partiu para o confronto. Elas explicaram que precisavam vigiá-lo de perto, e essa era a melhor forma de fazer isso sem levantar suspeitas. Ele então perguntou para Kotori se ela estava matando aula, e ela disse que tinha feito os arranjos necessários, se recusando a elaborar mais. Em vez disso, ela anunciou que o treinamento dele para se tornar o salvador dos espíritos estava prestes a começar e instruiu Reine a mostrar o módulo de treinamento. O módulo era um jogo de gauge que explicava brevemente sobre espíritos e informava que o papel dele na luta era seduzir os espíritos e fazê-los se apaixonar por ele. Mais tarde, depois que se encontrou com Kotori e Reine, Shido foi abordado por Origami, que pediu para ele esquecer tudo o que tinha visto naquele dia. Shido questionou por que ela fazia parte do esquadrão de extermínio de espíritos e ela contou que era porque um espírito era responsável pela morte dos pais dela, o que o deixou boquiaberto. Cerca de uma semana depois, Shido finalizou o jogo Gauge. Quando chegou na escola, foi ver Reine e Kotori, e elas informaram que a segunda etapa do treinamento ia começar naquele dia. Essa fase era a prática, e o primeiro alvo dele era Tama-sensei. Por mais que tentasse, Shido não conseguia falar direito e gaguejava feito um completo imbecil enquanto tentava conversar com Tama. Para ajudá-lo, Reine instruiu ele a repetir as palavras que ela dizia, e Shido obedeceu sem pensar. O resultado disso foi Tama revelando suas intenções de Kogar predatória e planejando o casamento com Shido antes de dizer que esperaria ele atingir a maioridade. Chocado com a resposta groomer da mulher, Shido disse que a confissão era mentira e saiu correndo dali imediatamente. Durante sua fuga desesperada, ele trombou com Origami, fazendo os dois caírem. E enquanto Shido tentava se levantar, acabou dando uma espiadinha na calcinha dela. Felizmente, ele era mais cavalheiro do que um degenerado de cultura. Então desviou o olhar e fixou na cara de Origami. Do fone de ouvido dele, Kotori instruiu ele a dar um jeito na Origami. Como estava travado, Reine entrou em ação novamente dizendo o que falar. E para surpresa deles, Origami rapidamente concordou em sair com ele assim que os alarmes de terremoto espacial dispararam. Imediatamente, Origami disse que precisava ir embora, e Kotori instruiu Shido a embarcar na Fraxinos, explicando que o tremor ia acontecer na escola. Pouco tempo depois, a escola foi severamente danificada por causa do tremor. Mas, surpreendentemente, a AST não fez movimento nenhum para capturar o espírito. Kotori explicou que era porque o equipamento deles não foi projetado para combate interno e disse para Shido que era hora dele entrar em ação. Ele foi deixado do lado de fora da escola, e enquanto caminhava para dentro, Kotori garantiu que ela e a equipe estavam cobrindo ele. Quando encontrou o espírito, ela apontou a espada para ele perguntando quem ele era. Então Kotori mandou a IA da nave analisar a situação e criar uma possível resposta para ele. Infelizmente, a opção que a tripulação escolheu quase custou a vida de Shido quando ele soltou aquilo, porque a garota tinha tolerância zero para cantadas medíocres. Por sorte, ela o reconheceu como o cara que tinha encontrado antes. Então Shido se apresentou e garantiu que não fazia parte do grupo que queria ela morta. A garota não acreditou e exigiu saber quais eram suas verdadeiras intenções. Mas igual antes, a equipe de Kotori interferiu, impedindo Shido de dizer o que realmente pensava. O problema com essa decisão foi que todas as opções que escolheram irritaram tanto o espírito que ela atacou Shido. Temendo pela vida, Shido decidiu parar de agir como um fantoche sem cérebro e falar com a garota sem ajuda alguma. Ele disse que tinha vindo conversar com ela para conhecê-la melhor, fazendo a garota amolecer. Ela admitiu que ele era o primeiro humano a falar com ela como pessoa, já que a AST só atirava e tentava acabar com sua vida. Enquanto conversavam, Shido descobriu que ela não tinha nome, e ela disse que não se importaria se ele desse um para ela. Como o cérebro dele não era do tipo que funciona bem sob pressão, a tripulação de Kotori se ofereceu para ajudar a criar um nome. Depois de muita deliberação, deram o nome Tommy. Mas quando ele falou o nome para o espírito, ela ficou pistola. Com medo de que ela fizesse algo com ele, Shido rapidamente bolou o nome Toka. E surpreendentemente, ela adorou o nome. Enquanto ensinava ela a escrever o próprio nome, a AST de repente abriu fogo neles, esperando fazer Toka aparecer. Felizmente, Shido não se machucou, e quando Toka aconselhou ele a ir embora, ele recusou teimosamente, dizendo que sua armadura de protagonista era mais forte que titânio. Intrigada pela coragem dele, Toka decidiu ficar e bater papo com ele, usando sua barreira espiritual para impedir as balas de chegarem neles. Enquanto os dois conversavam, Kotori instruiu Shido a convidar Toka para um encontro. Então ele fez isso, mas a garota inocente não fazia ideia do que era um encontro. Enquanto tentava explicar, a parte do prédio que cobria ele caiu, fazendo a AST pausar o ataque.
Mas no momento em que Origami percebeu que era Shido, ela invadiu a sala de aula. Shido tentou explicar que Toka não tinha feito nada com ele, mas Origami se recusou a ouvir. No instante seguinte, Origami partiu para cima de Toka, mas Toka se defendeu usando sua espada Sandalphon. A força do ataque jogou Origami para trás, mas felizmente, Shido estava lá para servir de almofada humana. No fim das contas, Toka puxou um avatar Roku e Origami foi levada de helicóptero para fora da escola enquanto a capitã dela dava uma bronca porque ela tinha se machucado. No dia seguinte, quando Shido voltou aos escombros que costumavam ser a escola, Toka apareceu para irem no encontro deles. Shido pediu para ela trocar de roupa, já que o vestido astral dela só ia fazer deles alvos fáceis. Ele deu para ela a foto que Origami tinha dado para ele usar como referência, e depois que ela mudou de roupa usando seus poderes, os dois partiram para o encontro. Toka estava fascinada com tudo que via, especialmente a comida. Então Shido comprou um pouco para ela, e enquanto andavam por aí, Shido perguntou por que ela tinha sumido durante a luta com Origami. Toka explicou que a ação tinha sido involuntária, assim como quando ela apareceu na Terra, o que o surpreendeu. Isso também fez ele perceber que os terremotos espaciais aconteciam sem querer, e que Toka podia ser apenas uma vítima das circunstâncias. Como Toka tinha saído andando, Shido rapidamente correu atrás dela, sem saber que Origami estava observando eles. Enquanto isso, Toka encontrou um restaurante no qual entrou correndo para o horror absoluto de Shido, porque o garoto estava quase tão quebrado quanto o elenco principal de Gintama. Porém, a sorte brilhou para ele na forma de Tonomati, que apareceu do nada igual fada madrinha e deu uns vouchers do restaurante. Ele disse que não seria um bom parceiro se não pudesse ajudar o amigo, e Shido ficou extremamente grato. Ao entrar no restaurante, Shido foi recebido por Reine, que contou que estava trabalhando infiltrada. Ela então apontou na direção de Toka. E depois que Shido sentou, ficou surpreso ao descobrir que Kotori era a garçonete deles. Enquanto os irmãos assistiam Toka tentando roubar o título de comilão do ano do Goku, Kotori instruiu Shido a levar Toka para uma área específica. Shido apontou que a área em questão era residencial, mas ela insistiu que ele fizesse o que ela mandou. Então ele calou a boca. Logo depois que Shido e Toka saíram do restaurante, Shido descobriu que o pessoal de Kotori tinha transformado a área residencial num ponto de festival. Disseram para Shido e Toka que, como eram os visitantes número 100.000, tinham ganhado a chance de ter qualquer coisa de graça. Ao ouvir que podia se esbaldar em tudo que quisesse, Toka não se segurou e arrastou Shido para cada barraca para experimentar as comidas deliciosas. Ao mesmo tempo, Origami tinha rastreado a localização deles e mandou aviso para o pessoal dela pedindo reforços. Enquanto isso, Toka e Shido foram jogar num sorteio e ganharam o grande prêmio, que era um ingresso para um lugar chamado Dream Park. Shido se perguntou se Dream Park era a versão pirata deles da Disneylândia, mas logo percebeu o quão errado estava quando se viu parado na frente de um motel. Toka estava empolgada para entrar, mas Shido estava determinadíssimo a evitar qualquer tipo de aeróbica. Então puxou ela para longe antes que entrasse. Sem que soubessem, Origami estava escondida nas instalações do motel. E enquanto Shido arrastava Toka para longe, ela pediu que uma unidade CR fosse enviada para a localização dela. Assim que chegou, ela se equipou e seguiu Shido e Toka silenciosamente até o próximo destino, que era um fliperama, o qual fascinou Toka. O que mais chamou a atenção dela foi a máquina de garra com um pelúcia de pão. Então Shido deixou ela tentar. Infelizmente não conseguiu de primeira, então ele ativou o modo namorado e ajudou ela a tentar de novo. Dessa vez, a pelúcia ficou presa na lateral do buraco de saída, deixando Toka triste. Mas por algum milagre, depois que ela implorou e suplicou, caiu. Depois de pegar sua pelúcia, os dois saíram do fliperama e enquanto sentavam num parquinho, Toka admitiu que tinha curtido o encontro deles. Então Shido tentou convencê-la a ficar na Terra permanentemente. Sem que soubessem, Origami estava num morro próximo com um rifle sniper, aguardando ordens da capitã para eliminar Toka. Não demorou muito para a ordem ser dada, então ela atirou sem hesitar. Felizmente, os sentidos aranha de Shido entraram em ação naquele momento, então ele empurrou Toka para o lado e levou o tiro. Ver o corpo sem vida de Shido caído no chão fez Toka surtar. Então ela se transformou no vestido astral e invocou seu anjo Sandalphon, ativando o modo de destruição suprema, Halvan Helev. A capitã de Origami ordenou que a equipe recuasse, mas Origami ficou onde estava, já que ainda não tinha aceitado o fato de que tinha atirado em Shido. Enquanto isso, a bordo da Fraxinus, a tripulação detectou um terremoto espacial assim que os alarmes dispararam e disseram para Kotori que o intervalo de tempo era curto demais para as pessoas evacuarem. Kotori garantiu que estava tudo sob controle, mas eles olharam para ela como se tivesse perdido mais de alguns parafusos. Perguntaram por que ela estava tão calma depois de ver o irmão ser baleado. E Kotori respondeu dizendo que Shido não era algum NPC inútil, criado só para o enredo. Como se estivesse no roteiro, o ferimento de Shido foi envolvido por uma chama. E no segundo seguinte, ele acordou de supetão, se perguntando que diabos de reencarnação tinha acontecido. Por outro lado, Toka estava prestes a descarregar a raiva dela em Origami, que ainda não tinha se mexido, pois ainda não conseguia aceitar o que tinha feito.
Antes que Toka pudesse aplicar o castigo, ela ouviu um grito e virou para ver Shido caindo na direção dela, então correu para salvá-lo. Depois de confirmar que Shido estava vivo, Toka entrou em pânico sobre perder o controle da espada dela, o que causaria uma explosão. Shido disse para ela se acalmar e que precisavam se beijar para evitar o perigo. Ansiosa para agradá-lo, Toka beijou Shido, selando seus poderes e deixando ela completamente pelada. Alguns dias depois, após as reformas, Toka foi apresentada como aluna transferida na turma de Shido. Dias depois, Shido ficou preso na chuva no caminho para a escola. Então decidiu se abrigar num santuário. Enquanto estava lá, viu uma garotinha brincando na poça d'água, e quando ela caiu, ele correu para ajudar, mas a garota ficou com medo e se afastou. Mais tarde, na escola, uma Toka empolgada invadiu a sala com um prato de biscoitos que tinha assado e queria dar para ele. Antes que pudesse experimentar, Origami apareceu com biscoitos próprios, e as duas garotas começaram a discutir sobre de quem ele comeria primeiro. Para resolver a questão, Shido pegou um biscoito de cada garota e comeu os dois ao mesmo tempo antes de dizer que estavam divinos. Ao chegar em casa mais tarde naquele dia, Shido foi tomar banho. Mas quando abriu a porta, ficou chocado ao ver Toka ocupando o lugar. Imediatamente foi encontrar Kotori e exigiu explicações. Então ela informou que Toka ia morar com eles temporariamente. Como Reine estava lá na hora, o trio sentou na mesa de jantar e Reine explicou as coisas que Kotori não explicou. Ela disse que beijar Toka selou os poderes dela, mas ainda precisavam manter as emoções dela sob controle. Então, até a unidade habitacional que estavam construindo ficasse pronta, ela ia ficar com eles. No dia seguinte, na escola, enquanto Shido estava almoçando com Toka e Origami, os alarmes de terremoto espacial dispararam. Então Origami saiu correndo para se juntar à equipe. Enquanto o resto dos estudantes evacuava, Reine informou Shido que não podiam trazer Toka com eles, já que ela não tinha seus poderes. Sem escolha, ele entregou Toka para Tama-sensei, implorando para a mulher cuidar dela enquanto estivesse fora. Toka não entendeu por que Shido tinha que ir embora, mas ele prometeu que voltaria e pediu para ela ficar ao lado da professora. Logo depois, Shido e Reine foram teletransportados a bordo da Fraxinos. E quando chegou na ponte, Kotori mostrou as imagens ao vivo da cratera do terremoto espacial. Shido não acreditava que o novo espírito era a garotinha que tinha encontrado no santuário. E depois de ver o quão implacável a AST era na missão de acabar com a vida dela, Shido disse para Kotori que queria bancar o herói e salvar a garota. Pouco tempo depois, ele foi teletransportado para dentro do shopping, onde o espírito tinha se refugiado. E enquanto Kotori estava instruindo ele sobre o que fazer, a garota e seu fantoche se revelaram para ele. Kotori e a tripulação ofereceram assistência como sempre, mas não funcionou. Então Shido ignorou a opção que deram e se apresentou para elas. O fantoche respondeu que o nome dele era Yoshinon, mas porque Shido era um tolo denso, perguntou para a garota se ela e o fantoche compartilhavam o mesmo nome. De repente, o medidor de felicidade da garota despencou, então Kotori disse para ele consertar antes que as coisas saíssem do controle. Então ele mudou de assunto e perguntou se a garota sairia num encontro com ele, o que surpreendeu Yoshinon. Enquanto isso, no bunker de terremotos da escola, Tama tentou garantir para uma Toka preocupada que Shido estava bem. Mas Toka não estava convencida, e saiu para procurar ele antes que Tama percebesse o que estava acontecendo. De volta ao shopping, Shido tentou convencer a garota a descer do brinquedo de escalada que ela tinha subido, mas ela se recusou a ouvir e caiu. Imediatamente, Shido se moveu para pegá-la, então ela caiu em cima dele e os lábios dele se tocaram acidentalmente. A garota saiu de cima dele e Yoshinon pediu desculpas pela falta de jeito. Mas antes que Shido pudesse responder, Kotori informou que tinha uma emergência. Justo quando ia contar o que era, ele sentiu a energia furiosa de Super Saiyajin que Toka estava mandando na direção dele e entrou em pânico. Toka exigiu saber furiosamente por que ele estava trocando beijos com outra pessoa. Então Shido explicou que foi um acidente. Mas Yoshinon interferiu dizendo que foi porque a nova favorita dele era a garotinha. Kotori avisou Shido que se não acalmasse Toka, os poderes dela voltariam para ela. Então ele tentou apaziguá-la. Jurou que o coelho estava mentindo, mas porque Toka era crédula, engoliu cada mentira que Yoshinon contou. Irritada, Toka agarrou o fantoche e tentou estrangular, fazendo a garota tentar tirá-lo dela. Naquele momento, Kotori informou Shido que as emoções do jovem espírito estavam caindo rapidamente, então ele educadamente pediu para Toka devolver o fantoche. Infelizmente, o pedido só fez Toka presumir que ele tinha escolhido a garota em vez dela. Antes que pudesse explicar que estava errada, o jovem espírito invocou seu anjo, Zadkiel, e ele saiu do chão. Pulando nas costas dele, a garota inseriu a mão no pescoço da criatura e começou a controlá-lo como um fantoche. No instante seguinte, a loja congelou, e Kotori ordenou Shido a sair dali antes que ela virasse uma Elsa neles. Quase como se tivesse ouvido Kotori, a garota começou a atirar estacas de gelo neles. Então Shido agarrou Toka e pulou para o lado. O anjo então pegou Yoshinon e saltou para fora do prédio, tornando-se alvo da AST. Felizmente conseguiu escapar criando neve, que bloqueou a visão da AST. Com o alvo sumido, Ryoko, a capitã de Origami, ordenou que a equipe recuasse e voltasse para a base.
Enquanto o Origami se preparava para obedecer essas ordens, avistou Yoshinon caído no chão e foi pegá-lo. No dia seguinte, Reine convidou Toka para uma lanchonete para discutir a questão entre ela e Shido. Toka negou que estava chateada com Shido, mas Reine conseguiu arrancar a verdade dela, e ela admitiu que não entendia por que se sentia daquele jeito. Reine então ajudou Toka a entender que Shido se importava com ela e que não havia nada entre Shido e Yoshino ao lembrá-la de que Shido tinha salvado ela, arriscando a própria vida quando Yoshino os atacou com as estacas de gelo. Ao mesmo tempo, perto do shopping onde o incidente ocorreu, Shido estava voltando para a casa do mercado quando avistou o jovem espírito revirando o lixo. Numa inspeção mais próxima, percebeu que ela não tinha Yoshinon, então chamou ela. A princípio, ela ficou assustada e tentou fugir. Mas quando ele perguntou se estava procurando Yoshinon, ela correu até ele e acenou com a cabeça em resposta. Shido ligou para Kotori e pediu ajuda para procurar Yoshinon. Kotori garantiu que a equipe estava no caso, mas aconselhou ele a manter a garota à vista. Então ele disse à garota que ia ajudá-la a procurar o fantoche. A garota então contou que o nome dela era Yoshino, e quando virou para ir embora, ele a parou e deu o guarda-chuva dele, garantindo que estava bem sem ele. Em outro lugar, Shido e Yoshino continuaram procurando Yoshinon. Mas quando a barriga de Yoshino começou a roncar, Shido a convidou para a casa dele para uma refeição. Na casa, Shido começou a preparar uma comida para Yoshino. E enquanto fazia isso, fez perguntas sobre Yoshinon. Yoshino disse que o fantoche era o melhor amigo e herói dela, afirmando que Yoshinon era o tipo de pessoa que ela queria ser. Após a refeição, Shido perguntou por que ela não revidou quando a AST a atacou, e ela disse que era porque odiava a violência e se assustava facilmente. Depois de ouvir isso, Shido afagou a cabeça dela e prometeu não só encontrar Yoshinon, mas também protegê-la daqueles que queriam machucá-la. Yoshino agradeceu Shido pela ajuda e, desajeitadamente, mencionou o beijo acidental, que ela não entendia. Enquanto Shido explicava, tentou dar um beijo furtivo para selar os poderes dela. Toka entrou, congelou ao ver a cena e Yoshino desapareceu. Kotori então informou Shido que tinham encontrado Yoshinon, e ele ficou surpreso ao saber que Origami estava com ele. Depois de chegar no apartamento dela, a comunicação de Shido com Kotori foi cortada, deixando-o sozinho. Origami o convidou para entrar e serviu uma xícara de chá horroroso que quase o engasgou. Enquanto estava caído no chão, Origami sentou em cima dele. Mas Shido disse que não estava interessado em invadir os portões do jardim dela e pediu para ela sair de cima. Origami disse que só ia concordar com o pedido se ele concordasse em chamá-la pelo primeiro nome em vez do sobrenome. Não vendo problema no pedido, Shido concordou. Então ela se levantou e se desculpou para tomar banho, já que ficar em cima dele tinha aberto as comportas dela. Enquanto Origami tomava banho, Shido vasculhou cada canto do apartamento dela até encontrar Yoshinon e voltou para o lugar onde ela o deixou. Quando Origami terminou o banho, veio sentar ao lado de Shido só de toalha, deixando-o desconfortável. Porém, ela não o deixou em paz e o questionou sobre o que aconteceu no dia em que ela atirou nele. Perguntou como ele voltou dos mortos, mas Shido mudou a conversa com maestria, perguntando se ela já tinha conversado com um espírito. Contou que tinha falado com eles, o que surpreendeu Origami, e ela o alertou para ficar longe deles, afirmando que eram seres perigosos. Shido defendeu Toka e Yoshino, dizendo que as garotas eram boas e implorando para Origami não machucá-las porque eram inocentes. Justo então, o celular dela vibrou com um aviso de terremoto espacial, então ela disse para Shido ir para um bunker. Mais tarde, ela se juntou à equipe para perseguir uma Yoshino assustada pela cidade. E quando foi encurralada, invocou o Zadkiel, que transformou o lugar numa terra congelada de inverno assim que apareceu. Enquanto corria, Yoshino ouviu Shido chamá-la, então mudou de direção e se aproximou dele. Justo quando Shido estava prestes a reunir ela com seu amado fantoche, Origami abriu fogo em Yoshino, fazendo a garota ficar assustada e perder o controle do anjo. De longe, Toka assistia desamparada enquanto Shido estava prestes a ser atingido pelo ataque de Zadkiel. Então tentou invocar Sandalphon. Infelizmente, como seus poderes estavam selados, não conseguiu invocar o anjo e ficou preocupada. Porém, no último minuto, conseguiu invocar o anjo para servir de escudo para Shido. Depois que Zadkiel soltou o ataque gelado, começou a se mover de novo. Então Origami e a equipe correram atrás dele, deixando Shido sozinho. Quando Toka chegou, pediu desculpas por deixar o monstro de olho verde fazê-la duvidar dele, e ele garantiu que não estava bravo com ela. Então pediu a ajuda dela para salvar Yoshino, o que a irritou de novo. Então ele explicou que Yoshino era um espírito que precisava da ajuda dele, assim como ela tinha precisado. No final, ela percebeu o quanto estava errada. Então disse para ele subir em Sandalphon e usar para chegar até Yoshino antes que fosse tarde demais. Ao mesmo tempo, para se proteger, Yoshino criou uma nevasca, que impediu a AST de se aproximar dela. Se recusando a desistir, Origami ativou o realizador e o usou para erguer um prédio próximo, que pretendia derrubar no centro da nevasca. Porém, Toka cortou o prédio ao meio antes que ela conseguisse atingir o objetivo. E quando Ryoko a viu, ordenou que a equipe fosse atrás dela.
Com a AST focada em caçar Toka, Shido entrou na nevasca com Yoshinon, ignorando o aviso de Kotori de que podia morrer mesmo com seus poderes regenerativos. Ao entrar na cúpula, sentiu-se fraco e desmaiou, preocupando Yoshino. Felizmente, seus poderes curaram os ferimentos, e ele revelou Yoshinon para ela de forma brincalhona, cumprindo a promessa. Dominada pela emoção, Yoshino chorou, e ele a tranquilizou dizendo que estava tudo bem. Depois que ela agradeceu por encontrar Yoshinon, ele disse que era a vez dela de ser salva, o que exigia um beijo. A princípio, parecia que ela não faria. Porém, o surpreendeu beijando-o inesperadamente. E imediatamente, o vestido astral, anjo e nevasca dela desapareceram. Dias depois, Shido ficou surpreso ao ver o prédio novo ao lado da casa deles, e Kotori explicou que eram os novos alojamentos que tinham construído para os espíritos. Justo então, Yoshino se aproximou dos irmãos, e depois de cumprimentá-los, disse para Shido que estava ansiosa para vê-lo com frequência. Algum tempo depois, Shido informou Kotori que as garotas queriam visitar uma fonte termal, então ela disse que faria os arranjos necessários. Enquanto ainda estavam discutindo, Kanazuki se meteu na conversa, sugerindo que Kotori os acompanhasse na viagem. Prometeu segurar as pontas enquanto ela estivesse fora, mas acabou revelando seus desejos sujos e culturais de espiar ela enquanto aproveitava as fontes termais. Como punição pela perversão, Kotori ordenou que ele fosse levado para um local específico, onde deveria cavar e preencher um buraco pelo resto do dia. Enquanto isso, no quartel-general da AST, Ryoko foi informada pela superior que a Dame Industries mandaria alguém capaz de se juntar à equipe, já que todas as missões recentes tinham sido fracassos. Depois de sair do escritório da velha, Ryoko descontou a raiva na papelada, mas parou quando uma subordinada veio falar com ela sobre a viagem anual da empresa. Ouvir sobre a viagem instantaneamente animou Ryoko, mas quando soube que os chefões cancelaram por causa do aumento recente na atividade espiritual, quase perdeu a cabeça. Porém, a garota a acalmou, sugerindo que visitassem uma fonte termal para aliviar a tensão, e Ryoko abraçou a ideia alegremente. A garota imediatamente saiu para informar as outras membros do grupo sobre a decisão da capitã. E todas ficaram empolgadas, exceto o Origami, que disse que deveriam passar o tempo livre treinando, já que nunca ganhariam um arco de treinamento. Justo então, Shido ligou para dizer que não podia devolver o livro que pegou emprestado como tinha prometido. Origami perguntou se algo estava acontecendo, mas antes que ele pudesse responder, ela ouviu Toka dizendo para ele se apressar porque tinham que chegar nas fontes termais. Mais tarde, enquanto Reine dirigia Shido e as garotas até as fontes termais, as garotas olhavam pela janela maravilhadas, já que era a primeira vez num carro. Quando Shido deu um tapinha encorajador na cabeça de Yoshino, Toka insistiu que ele fizesse o mesmo com ela, mas ele disse que a menos que virasse o homem elástico de repente, não tinha como alcançá-la de onde estava, quando ela começou a reclamar sobre o quanto ele preferia Yoshino a ela. Yoshinon pediu para Shido afagar a cabeça dele, e Shido obedeceu para a irritação de Toka. A raiva dela logo tomou conta. Então, da próxima vez que fez birra, o pé dela atravessou o assoalho do carro e bateu na estrada, causando um desmoronamento. Coincidentemente, o trem de deslocamento da AST estava logo embaixo deles. Então, quando o desmoronamento aconteceu, o caminho ficou bloqueado, forçando elas a continuar a jornada a pé. Na superfície, o grupo de Shido também estava continuando a pé, e Toka, se sentindo mal, pediu desculpas por agir como uma criança mimada. Shido garantiu que não estava bravo com ela e a animou afagando a cabeça dela como ela queria. A tripulação da Fraxinos os observava do céu, e quando perceberam que o grupo da AST estava logo atrás, ficaram preocupados, acreditando que estavam atrás das garotas. Como Kotori estava ausente, nomearam um comandante temporário e procederam a criar bloqueios para parar o grupo da AST. Enquanto procuravam outra rota, Shido e as garotas continuaram a jornada. Mas Shido parou quando avistou Kotori fingindo ser atendente de loja. Perguntou por que ela estava lá e ela disse que era porque queria ficar de olho neles. Percebendo que estava sendo uma Pinóquio, Shido disse que ela podia se juntar a eles, o que a deixou feliz. Infelizmente, a felicidade durou pouco, porque recebeu uma ligação da tripulação informando sobre a presença do grupo da AST. Então pediu para eles prosseguirem sem ela. Falando da AST, o grupo encontrou outro bloqueio. Mas em vez de achar outra rota, uma Ryoko, frustrada, usou explosivos para destruir a parede. Quando Kotori percebeu o que tinham feito, ordenou que a tripulação as parasse a todo custo. Então, lançaram um ataque não letal em larga escala na AST. Eventualmente, Ryoko se cansou da obstrução estilo Looney Tunes e decidiu retaliar destruindo todas as armadilhas que a tripulação de Kotori armou, irritando Kotori ainda mais. Infelizmente, um dos mísseis caiu e explodiu perto de onde Shido e as garotas estavam, fazendo Yoshino largar Yoshinon. Quando percebeu que o fantoche tinha sumido, Yoshino começou a chorar, e no instante seguinte, a área foi atingida por chuva e gelo. Reine disse para Shido localizar o fantoche se quisesse que a garota parasse de chorar. Então ele garantiu para Yoshino que pegaria Yoshinon de volta e foi procurar o fantoche. Vendo que as ações de Ryoko tinham aberto caminho para a AST prosseguir, Kotori instruiu a tripulação a usar todas as armadilhas do arsenal para pará-las. Seguindo as instruções da comandante, a tripulação ativou todas as armadilhas,
fazendo Ryoko se perguntar por que tudo estava conspirando contra ela e seus planos de relaxar. Irritada, ordenou que as tropas revidassem. E enquanto faziam isso, Shido deu o melhor para evitar o caos enquanto procurava Yoshinon. Quando localizou o fantoche, virou para ir embora, mas parou ao avistar uma bomba gigante caindo do céu. Quando Kotori percebeu que o irmão estava na linha direta da explosão iminente, ordenou que a tripulação parasse o ataque. Mas já era tarde demais. A bomba atingiu e explodiu. Felizmente, Shido foi salvo por Toka, que chegou bem a tempo e lançou uma barreira antes da bomba explodir. Origami avistou Toka quando a fumaça se dissipou e imediatamente tentou atacar, mas antes que pudesse, elas desapareceram no ar. Isso fez as outras integrantes da AST que viram se perguntarem se tudo o que aconteceu foi por causa de espíritos. Quando tudo se acalmou, Ryoko ficou em pé no topo dos escombros e riu feliz enquanto anunciava que estava se sentindo muito melhor, para alívio das tropas. Logo depois, todas chegaram nas fontes termais. E justo quando foram entrar na água, ficaram congeladas. Isso foi porque Yoshino teve um colapso e liberou os poderes depois de ver a cabeça de Yoshinon cair na água. Com a fonte termal fora de comissão, Shido e as garotas pensaram em voltar para casa quando Kanazuki ligou para Kotori para informar que o lugar que foi instruído a cavar era uma fonte termal, então foram para lá. Dias depois, Mana, a agente da DEN, chegou, e durante o briefing diário, enquanto assistiam à gravação da luta que a equipe teve com Yoshino, a atenção de Mana foi atraída para Shido. Chocada, se referiu a ele como o irmão mais velho, surpreendendo Origami. Então, depois do briefing, Origami abordou Mana e perguntou por que tinha chamado Shido de irmão. Em vez de responder, Mana perguntou qual era a natureza do relacionamento de Origami com Shido, e a Cuco delirante disse que eram namorados. Na escola no dia seguinte, uma nova aluna foi apresentada para a turma de Shido, e a garota disse que o nome dela era Kurumi. Depois disso, anunciou que era um espírito, chocando Shido, Toka e Origami num silêncio absoluto. Quando Tama-sensei disse para Kurumi escolher um assento, ela pediu que Shido mostrasse a escola para ela mais tarde para se familiarizar com o lugar. Enquanto isso acontecia, Ryoko e a equipe receberam um relatório de que um espírito tinha se matriculado na escola Raizen. Ryoko se recusou a acreditar que o relatório era preciso, mas Mana garantiu que era, afirmando que o espírito em questão tinha isekaizaado mais de 10.000 pessoas, sem contar as que morreram por causa do terremoto espacial que ela causou. E esse espírito era famosamente conhecido como Pesadelo. De volta à escola, Kotori confirmou para Shido que Kurumi era um espírito, e instruiu ele a ativar o Rizzler interior e fazê-la se apaixonar antes que a AST viesse atrás dela. No instante seguinte, Kurumi chamou Shido, pedindo para ele levá-la no tour como tinha prometido. Enquanto os dois começavam o tour, não sabiam que Toka e Origami estavam observando eles. A bordo da Fraxinos, Kotori e a tripulação monitoravam Shido e Kurumi, e como sempre, votaram em qual ação era melhor para ele tomar. A tripulação tentou ajudar Shido a melhorar o jogo de flerte, então votaram no que ele deveria dizer para Kurumi. Quando a votação terminou, Kotori percebeu que alguém escolheu a opção de pedir para Kurumi mostrar a calcinha para Shido. E quando perguntou quem foi, Kanazuki deu um passo à frente. O idiota cultural tentou defender a decisão, mas Kotori se cansou de ouvi-lo. Então estralou os dedos e ele foi levado embora de novo. Assim que as portas fecharam, Kotori se perguntou em voz alta como uma opção tão perversa surgiu. E quando repetiu a pergunta, Shido a repassou para Kurumi. Foi nesse momento que Kotori percebeu que tinha ligado o microfone acidentalmente. Então disse para Shido que era a opção errada e o instruiu a dar um jeito de salvar a situação. Porém, Kurumi perguntou se Shido gostaria de dar uma espiadinha, adicionando que não se importaria desde que fosse ele antes de subir as escadas para ficar na frente dele. Antes que Shido pudesse se recuperar do choque, Kurumi lentamente começou a levantar a saia, mas Shido resistiu à tentação e a parou. Pediu desculpas por fazê-la fazer algo tão inapropriado e perguntou o que ela quis dizer ao se declarar um espírito. Kurumi respondeu que ele sabia o que ela queria dizer, revelando que sabia tudo sobre os tratos dele com espíritos, o que o surpreendeu junto com a tripulação da Fraxinos. Shido tentou fazê-la contar como descobriu o segredo, mas Kurumi ficou de boca fechada, deixando-o mais confuso. No instante seguinte, ela pegou as mãos dele nas dela e disse que desde o momento que descobriu sobre ele, tinha rezado por uma chance de ficar sozinha com ele. Então perguntou se ele podia fazer um favor para ela. Mas antes que pudesse dizer o que era, Toka e Origami caíram do armário próximo. O Shido, chocado, perguntou o que tinham feito no armário e cada garota deu uma resposta diferente. Quando perguntaram por que Shido estava de mãos dadas com Kurumi, a bruxa sorrateira disse que era porque estava se sentindo tonta e fraca. Mais tarde, depois da escola, Kurumi agradeceu Shido e Toka por mostrarem a escola, mas sussurrou para Shido que da próxima vez queria que fosse só os dois sozinhos. Então disse tchau para os dois antes de sair correndo. E enquanto caminhava para casa, trombou com um cara que estava saindo de um beco com os amigos. Kurumi imediatamente pediu desculpas, mas o homem insistiu que ela devia mais do que desculpas, fazendo ela perceber que tinha esbarrado num bando de escrotos. Em vez de surtar ou tentar fugir, Kurumi entrou no jogo, prometendo aos caras uma boa diversão. Então eles a seguiram para o beco.
No instante seguinte, gritos ensurdecedores encheram o ar. E depois que o caminhão passou, tudo que restou foram manchas de sangue e uma Kurumi com cara de maluca, que agradeceu os 3 homens por fornecerem o jantar. Justo então, Mana apareceu no beco e casualmente chamou a atenção de Kurumi por comer pessoas, como se estivesse dando um oi para uma velha amiga. Em outro lugar, Shido e Toka tinham acabado de fazer compras no mercado e estavam voltando para casa quando Mana apareceu de repente e abraçou Shido, chamando-o de irmão mais velho, o que o surpreendeu. Sem escolha, levaram ela para casa e apresentaram para Kotori e Yoshino. Quando sentaram para discutir o parentesco familiar, foi revelado que Shido tinha sido adotado pela família de Kotori quando era mais novo e que nem ele nem Mana lembravam muito da infância. Shido admitiu que não se lembrava de Mana e ela disse que também não se lembrava dele, explicando que só sabia que eram parentes por causa da foto no medalhão que mostrou para eles. Mana disse que a única coisa que se lembrava sobre ele era que se sentiu triste quando ele foi levado embora. Mas agora que estavam reunidos, estava feliz. Quando foi abraçá-lo de novo, uma Kotori ciumenta chutou Shido para fora do assento. E quando perguntaram por que fez isso, ela afirmou firmemente que não ia deixar Mana roubar o irmão dela. Mana garantiu que não estava planejando fazer isso e explicou que estava bem sabendo que Shido estava indo bem. Quando mencionou que era a irmã biológica dele, Kotori se ofendeu e uma discussão sem sentido começou entre elas. Quando finalmente pararam, Shido pediu para Mana contar onde estava ficando para poderem visitá-la, mas ela respondeu vagamente antes de sair correndo. No dia seguinte, na hora da chamada, perceberam que Kurumi tinha dado o bote, e Shido soltou em voz alta se ela tinha largado os estudos. Origami mandou a real dizendo que ela jamais pisaria naquela escola de novo, deixando Shido de queixo caído. Mas antes que pudesse meter o bedelho, Kurumi deu as caras. Origami quase teve um chilique ao ver ela ali, e Shido sacou na hora. Só que o celular dele começou a apitar com uma mensagem de Kotori mandando ele colar na sala de física depois. Na hora do rango, Shido foi dar um rolê na sala de física encontrar Kotori e Reine, e elas mostraram as gravações de segurança do dia anterior quando Mana e Kurumi se trombaram. O bagulho foi que Mana equipou a unidade CR enquanto Kurumi se vestiu com o traje astral. Mas num estalar de dedos, Mana meteu bala na Kurumi. Enquanto Kurumi estava esparramada no chão, toda quebrada, Mana chegou pertinho e finalizou o serviço, deixando Shido completamente apavorado. Nesse meio tempo, o Origami foi tirar satisfação com Kurumi, falando que ela deveria estar mais morta que defunto. Aí Kurumi prendeu ela com aquelas mãozinhas sinistras de sombra e começou a zoar, dizendo que a missão delas tinha sido um fracasso total. Origami exigiu saber qual seria o fim dela. E Kurumi revelou que o alvo de verdade era Shido antes de soltar a ameaça de que se ela atrapalhasse, ia se dar mal. Depois das aulas, Shido deu uma de conquistador com Kurumi e a chamou para sair seguindo o manual de instruções da Kotori, e ela topou na bucha. Enquanto Shido e Toka voltavam para casa depois, ele pediu 1000 desculpas por ter sumido no almoço, mas Toka estava no mundo da lua. Isso porque estava relembrando o papo que teve com Ai, Mai e Mi depois que encontraram ela aos prantos na hora do almoço. Quando contou que era porque Shido tinha evaporado, elas deram aquele abraço coletivo e prometeram dar uma força. Voltando pro presente, Shido e Toka chegaram no AP dele. E enquanto ele guardava as comprinhas do mercadão, Toka trancou a porta e fechou as cortinas todas. Curioso pra caramba, Shido perguntou que diabos estava rolando, mas ela passou reto, desabotoou a blusa e começou a engatinhar na direção dele com um ingresso na boca. Ainda boiando, Shido tentou dar ré e acabou despencando no sofá enquanto perguntava se Toka tinha pirado de vez. Se questionando por que cargas d'água o ataque sedutor não estava colando, Toka pausou e leu uma colinha de papel. Quando acabou, enfiou o ingresso no meio dos peitões e continuou rastejando até Shido. Aí chegou mais perto ainda, enquanto perguntava se ele topava sair com ela no dia seguinte. E sem raciocinar direito, ele soltou que sim, pescando o ingresso de entre as duas montanhas. Satisfeitona, Toka avisou que iam se encontrar na frente da estação às 10 horas da matina e depois vazou toda feliz da vida. Logo na sequência, recebeu um toque de Origami que mandou ele aparecer na frente da estação às 11 horas. E sem nem dar tempo dele responder, desligou na cara dele. E foi assim que o coitado acabou com 3 encontros marcados pro mesmo dia. Mesmo com essa confusão, apareceu na frente da estação no dia seguinte antes das 10 horas para esperar Toka. E quando ela pintou, partiram pro aquário. Toka tava de olhos arregalados com tudo que via, mas Shido não podia grudar nela por muito tempo porque Kotori avisou que tava quase na hora de encontrar Kurumi. Usando a velha desculpa de uma diarreia fulminante, Shido saiu feito foguete do aquário para achar um cantinho escondido, onde o transportador da Fraxinos o pegou e largou pertinho da estação. Quando Kurumi e a galera votaram para ele levar ela numa boutique de lingerie, Shido jogou a ideia e a diabinha aprendiz topou na hora. Então deram um pulo na loja. Lá dentro, Shido escolheu uma peça para Kurumi porque a tripulação decidiu por isso. Aí ela pegou a peça e entrou no provador. Quando voltou pouco depois usando a tal peça, Ai, Mai e Mi brotaram do nada e flagraram os dois juntinhos. Então perguntaram que parada era aquela com Shido e ela. No mesmo instante, Kotori avisou que era hora do rolê com Origami. Aí ele usou o mesmo golpe que usou com Toka.
e antes de dar no pé, elogiou Kurumi. A atitude dele deixou as 3 garotas pistolas. Então saíram na perseguição dele exigindo explicações, mas ele escapuliu. Quando chegou até Origami, pediu desculpas pelo vacilo, e ela garantiu que estava de boa, já que tinha acabado de chegar também. Então foram num restaurante comer alguma coisa, e enquanto mastigavam, Shido avistou Toka procurando ele feito louca, fazendo ele quase sufocar com a comida. Quando se recuperou da quase morte por asfixia, deu a mesma desculpa furada sobre problemas intestinais e saiu disparado do restaurante dizendo que tinham acabado de ligar, avisando que a casa dele estava pegando fogo. Toka deu um suspiro de alívio quando viu ele, mas a barriga dela começou a roncar tipo um trovão naquele momento, avisando que estava passando fome. Shido então levou ela para encher a pança num restaurante de sushi, e enquanto estavam lá, fingiu mais uma crise intestinal para poder dar meia volta e voltar pro encontro com Kurumi. Quando encontrou Kurumi, quase caiu para trás ao saber que ela tinha comprado a lingerie que ele escolheu só porque ele tinha babado no visual dela com aquilo. Conforme o dia ia rolando, Shido se virava entre as 3 garotas tipo malabarista de circo, enquanto tentava não ser pego por Ai, Mai e Mi. Yoshino deu aquela mãozinha salvadora uma vez quando parecia que ia ser descoberto, então continuou seu evento de cabo de guerra triplo. Mais pra frente, Shido e Kurumi deram uma passada num parque, mas Shido arrumou outra desculpa esfarrapada, e enquanto ela esperava, Kurumi ouviu um gatinho miando desesperado. Toda curiosa, foi investigar e deu de cara com uma gangue de moleques malvados, aterrorizando o bichano com armas de chumbinho. Assim que ela foi na direção dos pirralhos, as câmeras escondidas que a galera da Fraxino estava usando para vigiar perderam o sinal do nada. Quando Shido voltou e encontrou o banco vazio, Kotori informou que tinham perdido Kurumi de vista. Preocupadaço, saiu feito louco para encontrar ela no lugar onde viram pela última vez. E quando chegou lá, quase vomitou porque a cena na frente dele parecia saída de um filme de terror classe B. Sem aguentar aquela visão macabra, Shido começou a surtar e desabou de joelhos. E assistiu enquanto ela metia chumbo no último garoto, mesmo ele chorando e implorando para poupar a vidinha dele. Ela então virou a atenção pro Shido e, para impedir ele de dar no pé, usou as sombras para prender ele no lugar. Justo quando estava prestes a fazer o que sempre sonhou fazer com ele, foi repentinamente arremessada para longe por uma força invisível tipo telecinese. Assim que se estatelou na árvore, Mana se materializou e ficou entre ela e Shido. Meteu bala na Kurumi, deixando ela toda zoada no processo antes de caminhar até ela para dar o golpe de misericórdia. Chocadíssimo, Shido perguntou como Mana conseguia executar alguém sem nem piscar, e Mana respondeu dizendo que era o trampo dela massacrar espíritos. Disse pra Shido não ficar neurótico com o que tinha feito, porque Kurumi nunca ficava morta de verdade. Mana então soltou a bomba que tinha acabado com Kurumi mais vezes do que conseguia contar, e disse que ia continuar fazendo isso até a piranha espiritual bater as botas de vez. Horrorizado até o talo, Shido perdeu a linha com ela. Então ela usou o território para empurrar ele para trás e manteve ligado para que ele não pudesse encher o saco do que estava prestes a fazer. Mais tarde, enquanto um Shido traumatizado caminhava tipo zumbi de volta para a estação, foi recebido por Origami e Toka, que tinham se trombado mais cedo. Preocupadona, Toka agarrou a mão de Shido e meteu o interrogatório, mas ele estava tão aéreo que a mente dele voltou direto pro filme de terror que presenciou no parque e se afastou dela no reflexo. Vendo aquela cara de cachorro abandonado na Toka, Shido pediu desculpas e então vazou correndo porque ainda não tinha digerido a parada toda que tinha visto. Umas boas horas depois, ao voltar para casa, topou com Toka esperando ele do lado de fora. E depois que ela confirmou que ele estava melhor, agarrou a mão dele e saiu arrastando. Shido perguntou para onde raios estavam indo, e ela respondeu que iam continuar o encontro deles. Quando chegaram num restaurante, ele avisou que estava mais quebrado que mendigo e não tinha grana para pagar a janta. E ela garantiu que não precisava porque a Sugar Mommy Reine tinha dado aquele cartão sem limite para ela. Enquanto batiam papo, Toka revelou que Reine e Kotori tinham contado toda a treta que rolou no parque com Mana e Kurumi. Shido admitiu que não fazia ideia de como salvaria Kurumi, porque ela era totalmente diferente dela e de Yoshino. Mas Toka garantiu que não era nada disso, e convenceu ele a não jogar a toalha com Kurumi. No dia seguinte, quando Shido viu Kurumi, foi direto nela e prometeu que não importava o que desse, ele ia salvá-la. Essa declaração deixou Kurumi irritadinha, mas ela manteve a classe e disse que a decisão dele era das mais imbecis. Depois de dar as costas para ele, foi até o terraço e trocou o uniforme pelo traje astral antes de envolver a escola inteira numa barreira sinistroide. Nesse meio tempo, Mana e Kotori se encontraram num local ultra secreto, e Mana deixou claro o desapontamento com Kotori por trabalhar com Ratatoskr. Disse que Kotori estava colocando a vida de Shido em risco total, mas ela defendeu a decisão de trabalhar com Ratatoskr e então perguntou por que Mana estava trabalhando para Den. Mana ficou de cara que Kotori sabia para quem trabalhava, mas ainda assim respondeu, dizendo que tinham feito mais por ela do que qualquer alma viva. Kotori olhou para ela com uma peninha danada e perguntou como conseguia continuar trabalhando para Den depois de todas as barbaridades que fizeram com o corpo dela. Perdidona, Mana perguntou do que diabos ela estava falando. E foi quando Kotori sacou que as coisas feitas com Mana foram totalmente sem ela saber.
Acontece que quando Reine estava fazendo uma investigação sobre os antecedentes da Mana, tinha descoberto o arquivo com todas as informações sobre ela. O arquivo deixava bem claro que Mana tinha sido entupida de energia mágica, o que era perigosíssimo para a vida dela. A garota desinformada tinha só uns míseros 10 anos de vida pela frente. E justo quando Kotori ia soltar essa bomba atômica, as duas receberam ligações avisando que Kurumi tinha liberado uma tonelada absurda de energia espiritual na escola. De volta à escola, todo mundo, exceto Shido, que tinha energia espiritual dentro do corpinho, e Toka, que era um espírito, desmaiaram que nem moscas no chão. Enquanto Shido conversava com Reine pelo ponto eletrônico, a voz de Kurumi ecoou pelo sistema de som, e ela mandou Shido subir no terraço. Quando chegou lá em cima, partiu pro confronto com Kurumi sobre as loucuras dela, e ela revelou que a barreira sugava o tempo de vida de quem tivesse dentro dela, e mostrou como o relógio no olho esquerdo dela estava girando ao contrário devagarzinho, significando que o tempo de vida dela estava sendo recarregado. Shido exigiu que ela desmanchasse aquela barreira, e ela disse que ia fazer depois que ele voltasse atrás naquela declaração de querer salvá-la porque ela não tinha salvação. Quando Shido deu de ombros e se recusou, ela invocou um terremoto espacial e perguntou o que ele faria se o tremor pegasse enquanto todo mundo na escola estava nocauteado. Enquanto Shido pensava na melhor jogada, Reine disse que o estado emocional de Kurumi tinha mudado, afirmando que o espírito parecia estar com medinho dele. Surpresaço, Shido bolou um plano e disse pra Kurumi que se ela não parasse o tremor e removesse a barreira, ele ia se jogar do terraço. Kurumi deu risada e chamou a ameaça de blefe barato. Então Shido provou o quão na real ele estava jogando a cabeça pra trás e caindo. Na mesma hora, Kurumi foi atrás dele, e assim que ele voltou pro terraço salvo, ela deu aquela bronca monstra nele por brincar com a própria vida. Impávido, Shido disse que se ela não cumprisse o pedido, acharia outro jeito de se matar. Então, ela a contragosto parou o tremor e removeu a barreira. Com a crise resolvida, Shido disse de novo pra Kurumi que ia salvá-la. E justo quando estava prestes a convencê-la a deixar ele fazer isso, uma mão atravessou o peito dela, deixando Shido estarrecido. Quando o corpo dela despencou, outra Kurumi apareceu, revelando que o segredo da vida aparentemente eterna de Kurumi era clonagem barata. Ela tinha mandado clones fazerem o trabalho sujo, enquanto ficava nas sombras assistindo a novela toda. Depois que a clone Kurumi foi arrastada pelas sombras, a Kurumi verdadeira invocou mais sombras para prender Shido. Porém, antes que pudesse fazer qualquer coisa com ele, o braço dela foi fatiado por Mana, que tinha acabado de pintar. Então Kurumi declarou que era hora de Mana ir pro além. Invocou o anjo Zafkiel e usou o poder da quarta bala, que volta o tempo uns minutinhos para consertar o braço. Então começou a provocar Mana, mas Mana garantiu que se livrar dela seria fichinha, já que tinha feito isso 1 zilhão de vezes. O que Mana não contava era que Kurumi usasse o poder do anjo para turbinar o tempo de reação. Então antes que Mana pudesse piscar, Kurumi meteu bala nela. Se recusando a ficar de 4, Mana se lançou contra Kurumi, mas Kurumi usou os poderes do anjo para congelar ela antes de encher ela de chumbo. Pasmem, Mana não bateu as botas. E enquanto estava estirada no chão, Toka e Origami chegaram e disseram que iam dar conta de Kurumi. Ignorando a ameaçinha, Kurumi invocou mais clones das trevas para segurar os 4 e invocou outro terremoto espacial. Porém, foi repentinamente destruído, deixando todo mundo de boca aberta. No instante seguinte, Shido ouviu a voz de Kotori dizendo que tinha sido neutralizado por uma força equivalente. Seguindo a voz, a galera olhou pro alto e ficou de queixo caído ao ver Kotori vestida num traje astral e cercada por chamas tipo uma fênix. Kotori não deu brecha para perguntas e disse pra Shido que temporariamente ia pegar o poder de volta antes de invocar o anjo Kamael. Na mesma hora, Kurumi reinvocou Zafkiel, mas em vez de encarar Kotori, mandou os clones pra briga. Kotori facilmente passou o rodo neles usando as chamas. Depois disso, livrou os clones que seguravam Shido. Do nada, Kurumi se teletransportou do lado deles depois de atirar em si mesma com uma das balas. Mas Kotori deu um chega pra lá nela. Em retaliação, Kurumi atirou a 7ª bala em Kotori, congelando ela no lugar e invocando os clones para meterem chumbo em Kotori. O último tiro foi da Kurumi de verdade, e Kotori caiu no chão sem vida. Mas antes que Kurumi pudesse soltar fogos de artifício comemorando, os ferimentos de Kotori foram curados pelos poderes do anjo. Sendo a pestinha metida à besta que era, Kotori zombou de Kurumi por ter falhado miseravelmente em acabar com ela. Então Kurumi usou a primeira bala de novo em si mesma e nos clones. No instante seguinte, Shido estava cercado pelos clones, mas Kotori empurrou ele pro lado e foi dominada por eles. Como era mais forte que um tanque de guerra, se libertou e eliminou todos os clones antes de ferir a Kurumi verdadeira, que se curou rapidinho. Ela então ameaçou finalizar Kotori, mas antes que rolasse, Kotori foi atingida por uma dor de cabeça assassina, então Shido disparou pro lado dela. Ver ela naquele estado fez Kurumi cair na gargalhada, mas Kotori provou que não era frangote invocando Megido, a forma de canhão destruidor de Kamael, e começou a carregar com as chamas. Assustadaça, Kurumi se cercou com os clones tipo escudo humano. Então, quando Kotori soltou o tiro, os clones foram pulverizados em vez de Kurumi.
Porém, o anjo de Kurumi também levou porrada. Então, Kurumi caiu de joelhos em desespero total enquanto Kotori tentava provocar ela para outra batalha. Quando ela não respondeu nada, Kotori carregou Megiddo e estava prestes a mandar ver em Kurumi quando Shido gritou com ela. Lembrou que não eram tipo a AST, mas Kotori estava irredutível. Foi quando ele sacou que Kotori tinha sido tomada pela raiva cega e que não estava dando bola para ele. Sem pensar duas vezes, correu para ficar na frente de Kurumi, mesmo ela implorando fraquinha para ele não fazer uma burrice daquelas de servir de escudo humano. Quando Kotori disparou, voltou aos sentidos, mas já era tarde demais, e Shido levou na cara. Então, enquanto estava jogado no chão todo quebrado, teve flashbacks do passado. Uma Kotori mais novinha estava em pé acima dele, chorando feito uma torneira no traje astral enquanto as chamas dela envolviam os dois. Quando Kotori percebeu que ele estava olhando para ela, chamou ele, mas Shido estava fraco demais para falar e acabou apagando. Quando Shido acordou depois, estava na enfermaria da Fraxinos com Yoshinon, Yoshino e Reine. Yoshino pediu desculpas por incomodar, depois disso vazou, mas Toka continuou lá, já que estava dormindo feito pedra. Reine chegou logo depois e explicou o que tinha rolado durante a briga que levou ele a ser trazido para lá. Shido admitiu que a memória dele estava meio embaçada e começou a fazer um monte de perguntas sobre o bem-estar de todo mundo. Para acalmar ele, Reine deu um abraço, e depois que ele se acalmou, disse que todo mundo estava vivo e chutando. Mana e Origami foram levadas para o hospital pela AST, enquanto Kurumi deu no pé. Shido então perguntou sobre Kotori. Aí Reine levou ele para a sala de contenção onde ela estava sendo mantida. Depois de confirmar que ela estava bem, Shido partiu para falar do elefante óbvio na sala. Kotori explicou que era uma humana normalzona, até entrar na posse dos poderes espirituais 5 anos atrás. Embora Shido ficasse chocado com isso, admitiu para Kotori que já sabia, ligando o conhecimento a um sonho que tinha tido. No sonho, ele estava correndo na direção de Kotori, mas ela o queimou sem querer e começou a chorar. Kotori disse que tinha uma memória vaga parecida e falou que Shido podia ter visto as memórias dele como um sonho por causa da conexão de Heiryoku que tinham. Shido perguntou como ela virou espírito e ela disse que não conseguia lembrar como ou quando tinha acontecido. Shido então apontou que era estranho demais que nenhum dos dois lembrasse o que aconteceu, e Kotori teorizou que as memórias deles foram apagadas por alguém. Curioso pra caramba, Shido perguntou como Kotori tinha escondido os poderes espirituais todos esses anos, e ela revelou que era porque ele já tinha selado os poderes dela. Foi nesse momento que Shido percebeu que os poderes regenerativos dele vinham dos poderes espirituais de Kotori. Com isso resolvido, Kotori pediu pra Shido se aproximar, e quando ele se aproximou, ela deu um soco na barriga dele por ser idiota e ter ficado na linha de fogo durante a briga. Disse que ele podia ter se machucado seriamente se ela não tivesse voltado aos sentidos, e falou que ele tinha que sair com ela e fazê-la se apaixonar por ele para que pudesse selar os poderes dela de novo. De repente, Kotori caiu de joelhos. E quando Shido correu pro lado dela, Reine entrou e pediu para ele sair, garantindo que ia cuidar de Kotori. No dia seguinte, Shido foi pro hospital visitar Mana, mas foi barrado de entrar no quarto dela. Quando Origami apareceu do nada, ele contou o que tinha rolado, e ela explicou que por causa da gravidade dos ferimentos de Mana, ela estava sendo tratada com uma tecnologia ultra classificada. Disse pra Shido que até ela sair da recuperação, ele não podia vê-la, e avisou pra ele não tentar fazer isso na força. Sem escolha, Shido decidiu dar o fora. Mas Origami fingiu uma queda, e pediu pra Shido carregar ela até o quarto. Então ele fez isso relutantemente. Depois que largou ela lá, Origami pediu pra ele contar o que tinha acontecido durante a luta, explicando que a última coisa que viu antes de apagar foi um espírito novo. Shido disse que também tinha desmaiado durante a briga, então não sabia o que tinha rolado. Porém questionou por que ela queria saber. Origami disse que era pessoal, mas contou a história de como os pais dela morreram por causa do espírito de fogo 5 anos atrás. Disse que era o motivo de ter entrado na AST e que não ia descansar até conseguir vingança contra o espírito de fogo. Depois de sair do hospital, Shido voltou para Fraxinos e Reine e Kanazuki aconselharam Shido a levar Kotori num parque aquático pro encontro deles. No dia seguinte, ele foi fazer compras de maiô com Toka e Yoshino como parte do treinamento pro encontro com Kotori. Enquanto estavam lá, Toka chamou a atenção dele para um maiô que viu. E enquanto ele estava explicando o conceito de maiôs para ela, Origami entrou na conversa vinda do nada. Ela alegou que maiôs eram um tipo de equipamento de batalha usado contra espíritos. E como Toka era bobona, acreditou nela. Perguntou pro Shido se ele tinha trazido elas ali para se livrar delas, e Origami respondeu que sim. Felizmente, Shido esclareceu a parada e ajudou elas a verem que Origami estava brincando com a inteligência delas. Envergonhada, Toka chamou Origami de mentirosa por tentar enganar elas, e Shido perguntou o que Origami estava fazendo na loja. Origami alegou que estava passando quando viu Toka e decidiu entrar para falar com ela. Então perguntou para Toka se ela sabia quem era o espírito de fogo, mas Toka se recusou a contar qualquer coisa. Desesperada, começou a implorar para Toka abrir o bico, surpreendendo todos já que nunca tinham visto Origami agir daquele jeito antes. Incomodada com o comportamento esquisito de Origami, Toka concordou em contar o que sabia pro horror absoluto de Shido. Porém, quando Toka começou a falar,
Ele ficou aliviado quando percebeu que ela não estava dando os detalhes corretos que Origami precisava. Quando Origami descartou a descrição de Toka como inútil, Toka ficou pistola e chamou ela de pirralha ingrata. Ignorando Toka, Origami informou Shido que não tinha maiô, então ele aconselhou ela a pegar um já que estava na loja. Origami então implorou para ele ajudá-la a escolher um, levando Toka a desafiá-la para uma batalha de maiôs. Disse que quem ganhasse ia sair num encontro com Shido depois, e Origami topou feliz, mesmo sem perguntarem pro Shido se ele estava de acordo com a decisão. A batalha para fazer o coração de Shido acelerar então começou com cada garota tentando passar a outra para trás. Shido fez o máximo para dar avaliações honestas, mas Origami não estava satisfeita e tentou dar uma de esperta com Toka, fazendo Shido despir ela para ver a calcinha. De repente, ouviram o grito de socorro de Yoshino. Então correram para encontrar ela e ficaram surpresos quando viram que ela estava lutando para vestir o maiô. Por algum motivo inexplicável, isso fez o coração de Shido bater mais rápido e Yoshino foi declarada a vencedora da competição. Mais tarde, a bordo da Fraxinos, Shido se abriu com Kanazuki, dizendo que queria se lembrar do que tinha acontecido 5 anos atrás e como tinha selado os poderes de Kotori. Kanazuki o surpreendeu oferecendo mostrar imagens do incidente que tinham obtido de uma rede de notícias local. Enquanto assistiam à gravação, Shido viu o momento em que Kotori virou espírito e também viu que um indivíduo quase invisível tinha dado os poderes para ela. Imediatamente pediu para Kanazuki pausar a gravação e enquanto focava no indivíduo parado ao lado de Kotori, de repente teve flashbacks daquele dia e apagou. No dia seguinte, Shido ficou surpreso ao saber que Yoshino e Toka iam se juntar a ele e Kotori no encontro. Então Reine explicou que decidiu incluir as garotas no encontro porque achou uma boa ideia. No parque aquático, depois que Toka e Yoshino se trocaram, Shido disse que podiam ir para a água e elas saíram correndo empolgadas. Kotori saiu logo depois, e quando Shido deu aquela olhada básica, ela chamou ele de tarado nojento por ficar de olho na irmã, mas ele negou veementemente. Conforme o encontro continuava, Toka sugeriu que os 4 fossem no toboágua. Mas Yoshino recusou a ideia porque estava com medo de Yoshinon ser levado pela água. Kotori também recusou ir no toboágua. Mas quando Toka insistiu que ela e Shido fossem sozinhos, mudou de ideia rapidinho. Depois da primeira descida no toboágua, Kotori se agarrou em Shido com medo, então ele perguntou o que estava errado. Percebendo que a máscara tsundere dela estava escorregando, ela rapidamente soltou ele e pediu para ele pegar as fitinhas que tinham caído. Shido perguntou se as fitas tinham algum significado e ela explicou que as brancas representavam a fragilidade dela, enquanto as pretas representavam a força dela. Quando sentaram para almoçar depois, Shido percebeu que Kotori não estava no normal dela. Então contatou Reine e perguntou se as emoções dela tinham mudado. Reine confirmou que não tinham se mexido, fazendo Shido concluir que a irmãzinha boca suja dele não estava curtindo o encontro. Justo então, Kotori se levantou, levando Shido a perguntar para onde ela estava indo. E ela respondeu irritada que ia no banheiro. Logo depois que ela saiu andando, Shido decidiu ir ao banheiro também. E no caminho, flagrou Reine perto da máquina de vendas cuidando de Kotori. Quando ela estava pronta para ir embora, Shido a seguiu lá fora para discutir a condição de Kotori. Reine revelou que desde que Kotori pegou os poderes de volta, ela não estava a mesma. Então ele perguntou por que ela tinha escondido isso dele. Ela disse que era desejo de Kotori que ele ficasse no escuro e adicionou que ela tinha proposto o encontro mesmo não se sentindo bem. Pouco tempo depois, Kotori voltou para a praça de alimentação e encontrou Shido sozinho, então perguntou onde as garotas estavam. Ele disse que não sabia e sugeriu que checassem o parque de diversões. Mas Kotori hesitou porque acreditava que as ações dele estavam de acordo com o que os membros da tripulação tinham dito para ele. Para provar que estava fazendo isso por vontade própria, Shido largou o ponto eletrônico e agarrou a mão de Kotori para irem ao parque de diversões. No parque de diversões, Shido e Kotori se divertiram pra caramba indo em brinquedos diferentes e visitando uma casa mal assombrada, que deixou Kotori assustadinha, mesmo ela fingindo que não. Na base da AST, Ryoko foi informada que a arma nova estava sumida, e ela imediatamente deduziu que Origami tinha pegado para ir desafiar o espírito de fogo. De volta ao parque, os irmãos entraram numa zoeira brincalhona enquanto relaxavam na praia, mas Kotori mencionou que o dia tinha sido massa. Ainda estavam conversando quando Shido foi repentinamente envolvido por um território enquanto uma explosão aconteceu onde Kotori estava. Quando a fumaça se dissipou, ele percebeu que Kotori tinha sumido. E quando olhou para cima, viu Origami empunhando a arma nova. Ela instruiu ele a vazar, dizendo que seria perigoso se ficasse ali, e Shido gritou com ela por atacar a irmã dele. Origami se defendeu, dizendo que a única coisa que tinha feito era executar o espírito de fogo. Mas Kotori provou que ela estava errada, revelando que ainda estava viva, e chutando. Quando começou a dar uma bronca em Origami por abrir fogo num lugar público, Origami ficou furiosa e abriu fogo nela de novo. Kotori se protegeu usando as chamas, depois disso se transformou no traje astral e invocou o Kamael. Enquanto as garotas batiam de frente uma com a outra, Shido foi empurrado à força para longe. Conforme a batalha entre Kotori e Origami se intensificava, Kotori sentiu aquela dor familiar na cabeça e desacelerou,
permitindo Origami prender ela num território e disparar um raio de energia nela. Porém, Kotori escapou ilesa e começou a atacar Origami sem dó nem piedade, até quase ser consumida pelos próprios poderes. Quando Origami caiu, Kotori invocou Megiddo e usou para ameaçar ela, mas Origami não respondeu nada. Considerando ela fraca, Kotori se preparou para atirar nela, mas Shido correu na direção delas e berrou para ela parar. Kotori perguntou como Origami tinha descoberto a identidade dela, e Origami ignorou a pergunta para berrar palavrões nela. Disse que o espírito de fogo era responsável pela morte dos pais dela, e até ela estar morta, não ia descansar. Chocada com essa revelação, Kotori desabou no chão, incapaz de aceitar a possibilidade de ser uma assassina. Origami então ligou o White Licorice e capturou Kotori num território, mas antes que pudesse abrir fogo, Shido veio ficar entre elas. Origami pediu para ele sair da frente, mas ele se recusou, dizendo que não ia ficar de braços cruzados e assistir ela a Izekaizar, sua irmãzinha. Disse que ela nunca ia se recuperar se virasse uma assassina. Mas todas as palavras caíram em ouvidos surdos, já que Origami estava cega demais pela raiva. Se recusando a desistir, Shido disse para Origami que ela estava atrás do espírito de fogo e não de Kotori, o que deixou ela confusa. Tentou convencê-la de que Kotori era inocente, mas Origami disse que enquanto Kotori fosse um espírito, não merecia viver. Pediu para ele sair do caminho, mas Shido recusou e continuou implorando para ela reconsiderar a decisão. Por um momento, Origami considerou as palavras dele com cuidado, mas então invocou um território ao redor dele e foi atacar Kotori. Justo então, Touka e Yoshino chegaram, parando ela antes que completasse a tarefa. Mas Origami retalhou. Felizmente, elas desviaram do ataque antes de serem atingidas. E Touka instruiu Shido a levar Kotori embora enquanto lutavam contra Origami. Então ele obedeceu. Quando sentiu que estava longe o suficiente, decidiu selar os poderes dela. Então se declarou para Kotori e perguntou o que ela sentia por ele para poder prosseguir. Kotori hesitou em responder, dando chance para Origami se aproximar e abrir fogo neles. Eventualmente, ela admitiu os sentimentos por ele. Então Shido se inclinou e beijou ela. Mas quando isso rolou, as memórias de Shido voltaram. Na memória, a Kotori recém-transformada caminhou na direção de Shido, que estava deitado inconsciente no chão, e beijou ele. Imediatamente, os ferimentos dele sararam. O traje astral de Kotori desapareceu e Shido acordou tipo Bela adormecida. Ele também foi quem deu para Kotori as fitas pretas que ela sempre usava a bordo da Fraxinos. De volta ao presente, Kotori e Shido ficaram chocados que as memórias tinham voltado. Mas a empolgação com isso durou pouco quando outro conjunto de mísseis quase acertou eles. Shido então tentou correr com Kotori, mas outro míssil atingiu atrás dele, e a explosão fez ele se machucar. Shido então largou Kotori no chão e virou para encarar Origami, dizendo que agora ele era o espírito de fogo que ela queria eliminar, já que os poderes de Kotori estavam selados dentro dele. Então explicou que 5 anos atrás, mesmo que Kotori tivesse causado o incêndio que destruiu o bairro, foi ela quem assassinou os pais dela. Origami se recusou a acreditar nele. Então ele revelou que naquele dia tinha outro espírito presente, afirmando que foi aquele espírito quem transformou Kotori. Ainda assim, Origami recusou acreditar nele. Então Shido disse que ela podia acabar com a vida dele se ainda quisesse vingança. Isso fez ela hesitar, mas antes que pudesse decidir o que fazer, de repente sentiu fraqueza e caiu no chão. Isso foi porque tinha chegado no limite de usar o White Licorice, mas ela ainda estava determinada a terminar a missão. Então puxou uma arma. Enquanto Shido tentava convencê-la a mudar de ideia, ela de repente desmaiou de exaustão. Mais tarde, depois de tudo, Kotori perguntou pro Shido se as coisas que ele tinha confessado para ela antes do beijo eram verdade, e ele confirmou que eram, fazendo ela ficar toda tímida. A timidez logo virou irritação quando Shido adicionou que os sentimentos eram do tipo que se sente por um irmão, ganhando pra si mesmo um chute merecido. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir, e até o próximo.